desenvolvido pelo Correio Brasiliense. Nossa próxima entrevistada é Sofia Manzano. Sofia Pádua Manzano, 51 anos, é pré-candidata à presidência da República pelo Partido Comunista Brasileiro, PCB. Economista, é professora da Universidade Estadual do Sudoeste. É membro do Comitê Central do PCB e foi presidente da União da Juventude Comunista. Sofia é graduada em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestra em Desenvolvimento Econômico pelo Instituto de Economia da Unicamp e doutora em História Econômica pela Universidade de São Paulo, a USP. Sofia Manzano, seja muito bem-vinda à sabatina do Correio Brasiliense, é uma honra tê-la aqui conosco. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada, boa tarde a todas e todos, ao que estão nos assistindo. Vocês estão me ouvindo bem? Está tudo... Estamos ouvindo muito bem, muito obrigado. Lembrando aqui, então só que quem está aqui com a gente aqui, que vai lhe entrevistar, estamos com Mariana Niederauer, que é editora do site correiobrasiliense.com.br, Marcelo Wagner, nosso editor de primeira página do Correio, e Roberto Fonseca, subeditor do site correiobrasiliense.com.br. Sofia, eu começo perguntando para você, qual é a sua plataforma política? A gente vive num mundo globalizado, em que a economia liberal prevalece e você prega um mundo totalmente diferente, um mundo mais social, né? Tem espaço para a política que você defende dentro desse mundo, especificamente no Brasil? Tem sim. Veja só, o Partido Comunista Brasileiro, que está completando esse ano seus 100 anos, é o partido mais antigo em funcionamento, ininterrupto, mesmo estando durante 56 anos na ilegalidade ou na clandestinidade, nós defendemos a Revolução Socialista, né? Porque nós acreditamos que o capitalismo não deu certo, né? As mazelas que nós presenciamos, né, tanto em termos humanos quanto do próprio meio ambiente, é decorrência da forma como o capitalismo explora tanto os seres humanos quanto a natureza. No entanto, a Revolução Socialista ela é um processo que não cabe apenas na eleição. A eleição é uma etapa importante dentro disso que você falou, né, da forma política, né, como o capitalismo consegue minimamente, nos momentos de tranquilidade, né, exercer, né, a dominação através do Estado. No entanto, o processo eleitoral é um momento muito importante, não só para a gente colocar um programa político ainda nos marcos do capitalismo, que leve em consideração os interesses da classe trabalhadora em primeiro lugar, como também é um momento em que a própria população em geral ela está mais aberta a discutir política, a entender as contradições que ela própria vive, por que ela vive essas contradições, e é um momento importante para a gente organizar a própria classe trabalhadora para defender os seus interesses neste sistema democrático, liberal, burguês, capitalista que nós vivemos. Então, a nossa pré-candidatura, ela tem um duplo objetivo. Primeiro, a gente dizer, né, para a classe trabalhadora quais são as contradições que o capitalismo gera, né, para suas próprias vidas, mas também para apresentar um programa efetivo, factível, né, e possível de ser realizado nesta situação em que nós nos encontramos hoje, né? Essas duas questões são muito importantes para a gente neste momento de disputa eleitoral, mesmo considerando que não é por via eleitoral que se chega ao socialismo, né? Assim também não foi por via eleitoral que a própria burguesia chegou a instituir a forma capitalista de produção, né? De
produção e organização da sociedade. Foi também por processos revolucionários, né? Historicamente, a gente sabe que antes de existir capitalismo, o que existia, pelo menos na Europa, né, que é da onde surgiu o capitalismo, eram formas feudais, né, que tinham uma estrutura política completamente diferente. E foi através de processos revolucionários que a burguesia instituiu uma forma de organização política, social, econômica, né, cultural, que é o que se espalhou para o mundo inteiro e que hoje nós vivemos, que é o capitalismo. Eu não estou ouvindo. Alô, está me ouvindo? Isso, agora estou. Tá. Eu vou repetir minha pergunta. O presidente Bolsonaro, inclusive, usa isso como bandeira. Ele tenta, ele demoniza o comunismo, apresenta isso como se fosse o fim do mundo. Como é que a senhora avalia essa estratégia de Bolsonaro de demonizar o comunismo? Bom, na verdade, como o Bolsonaro ele representa o oposto do comunismo, né? De fato, ele pode demonizar o que é o oposto dele, né? Porque quem representa a face mais nefasta, né, da existência é a política que ele tenta implementar, que é de corte fascista, né? Que é o oposto do comunismo. Mas, veja só, desde que a proposta comunista, né, se estabeleceu no século XIX, diante das já trágicas condições de existência que o capitalismo provocava na classe trabalhadora, a classe dominante sempre procurou, por diversas maneiras e formas diferentes, demonizar o comunismo, né? Inclusive, no caso nosso, né, do PCB, que sempre foi um partido que lutou pela revolução, no entanto, em diversos processos, né, foi colocado na ilegalidade e na clandestinidade sem ter razões nem dentro da própria democracia liberal burguesa para que fosse colocado na clandestinidade ou na ilegalidade, né? Sempre foi muito perseguido durante esses 100 anos. Mas o que a gente tem que colocar é o seguinte: enquanto um projeto, né, de longo prazo para a humanidade, o comunismo é a proposta mais generosa que a humanidade já conseguiu pensar, né? Você imaginar uma sociedade em que todas e todos nós possamos exercer livremente a nossa existência sem ter que ser explorado por outros seres humanos, por uma estrutura de dominação, né? Por uma estrutura de violência, tanto contra os seres humanos como com relação ao meio ambiente, é a proposta mais generosa que a gente já produziu enquanto humanidade, né? A forma de nós podermos exercer livremente a nossa existência da forma que a gente quiser, sem ter que ser violentado das mais diversas formas como nós somos hoje em dia. Então, todos e todas aqueles e aquelas, né, que defendem, né, uma sociedade comunista vêm sendo perseguidos e demonizados de maneira equivocada pelos seus inimigos, pelos seus algozes. E quando se tem, né, a ascensão de um pensamento extremamente reacionário, de corte fascista, como é o representado pelo Bolsonaro, isso se acirra ainda mais. Agora, ele se diz contra o comunismo, mas não diz por que ele é contra o comunismo, né? Ele é contra o comunismo porque ele é a favor do estabelecimento de uma sociedade violenta, de uma sociedade que discrimina, que mata, né, que xinga mulheres, homens, negros, LGBT. Ele é a favor disso, né? Não nós, comunistas, né? Então, ele de fato, tem razão de odiar tanto o comunismo, porque o comunismo representa toda a luta antifascista, antissegregacionista que nós já produzimos e fizemos, né? Nós, comunistas, fizemos isso ao longo dos últimos 100 anos, pelo menos. A Mariana Niederauer vai fazer uma pergunta para a senhora, por gentileza. Continuando, né?
O discurso do Bolsonaro pega porque, em parte, do eleitorado, né, até porque a gente tem alguns regimes de exceção hoje de esquerda. O que a senhora diria para o eleitor que hoje vota, né, no Bolsonaro, ou opta por votar em uma candidatura de extrema-direita, como oposição a esse discurso, né, de uma ameaça comunista, e citando regimes de exceção de esquerda? A possibilidade, né, Bom, de um regime de exceção. Primeiro que, na verdade, assim, o que se chama de regime de exceção de esquerda é muito do que foge do modelo de democracia pregada pelos Estados Unidos, fundamentalmente, mas nós poderíamos chamar um regime de exceção modelo norte-americano, que é um modelo bipartidário, com eleições indiretas, em que uma grande parte da população sequer tem condições de ir votar, principalmente a população negra nos Estados Unidos. É muitas vezes dificultada a essa população o acesso ao registro para poder participar da dita democracia que se tem nos Estados Unidos. É um país em que, quando qualquer outro país, seja do regime que for, inclusive do regime capitalista, né, contraria os seus interesses econômicos, usa, né, da OTAN e do seu próprio exército para massacrar populações inteiras. Então, a gente tem que entender o que é que se chama de regime de exceção, né? Se a gente está falando, por exemplo, de Cuba, Cuba tem eleição, elege deputados, tem participação popular, né? E Cuba não invade ninguém, não mata ninguém, e tem a melhor condição de vida da grande, quase toda, ou de toda a sua população, se comparado com qualquer outra ilha caribenha, e mesmo assim sofre, né, com um criminoso bloqueio dos Estados Unidos. Então, está julgando essa semana ativistas, né, que foram contra o regime, contra o governo. Pois é, assim como em diversos outros países que têm as suas próprias leis, também julgam os seus ativistas e perseguem os seus ativistas, como, mais uma vez, nos Estados Unidos, diversos ativistas são julgados, são perseguidos, são vigiados, né, são exilados, porque não concordam 100% com o regime autoritário, digamos, dessa dita democracia liberal, né, que, no meu entender, é uma democracia também de exceção, né, um regime de exceção. Assim como na França, assim como na Inglaterra, assim como em diversos outros países que se arvoram, né, no modelo democrático próprio deles, também tem os seus julgamentos dos seus inimigos políticos, né? Assim como o PCB, por exemplo, que foi perseguido, criminalizado e teve muitos dos seus membros assassinados pelo próprio Estado brasileiro, né, que também se diz um Estado democrático, né? Então, há muito debate na mídia, né, pesos e medidas muito diferenciados em termos de classificar o que é regime de exceção e o que é democracia, né? Mas a grande questão que nós nos colocamos, né, nessa eleição, é evidente que a gente defende os processos de construção do socialismo que os diferentes países tentam, temos críticas, tanto com relação a determinadas questões que acontecem e que aconteceram em países socialistas, mas nós apresentamos, fundamentalmente, os problemas graves gerados pelo modo majoritário de estrutura política e econômica que é formatado, digamos, pelo modo de produção capitalista, né? Que é o que a gente vive. Por isso que a gente se coloca nessa eleição com propostas e um programa político para a população brasileira, né, para que ela possa, principalmente a classe trabalhadora, ter mais participação efetiva, né, na condução dos rumos do país, que não seja simplesmente chegar de 2 em 2 anos ou de 4 em 4 anos, dar o seu voto e pronto. Essa é a participação política que a democracia brasileira permite à sua população, né? Sem que ela possa, por exemplo, decidir sobre as questões de fato que estão sendo implementadas por esse Congresso Nacional e por este governo, que é de praticamente uma destruição completa tanto da estrutura econômica brasileira
quanto da estrutura social, política, cultural, né, de grande parte da população brasileira. O Wagner vai fazer uma pergunta para a senhora, por gentileza. Professora, boa tarde. Eu queria que a senhora fizesse uma avaliação hoje sobre os caminhos, sobre os rumos da esquerda brasileira. Há uma hegemonia do PT, que foi governo durante 13 anos, e que terminou com o impeachment da presidente Dilma e desembocou no governo Bolsonaro diante de eleições onde a direita acabou prevalecendo e o discurso de direita ficou mais forte. Como é que a senhora avalia esse período da esquerda brasileira? Como é que a senhora avalia hoje as candidaturas ditas de esquerda ou centro-esquerda, principalmente a representada pelo ex-presidente Lula? E por que vocês não marcham com ele, já que são adversários de Bolsonaro? Eu queria uma avaliação de vocês, da senhora, sobre esse quadro. Bom, veja só, em primeiro lugar, a gente tem que dizer que o PT sem dúvida, né, o maior partido que hoje existe, que nós podemos dizer que é de centro-esquerda, né, surge do movimento sindical combativo do final dos anos 70, início dos anos 80, teve em alguns momentos, né, alguma aproximação com o projeto socialista, mas que abandonou esse projeto e entende de forma mais profunda, né, como projeto político, o que a gente chama de um processo de conciliação de classes, né, para a implementação de um projeto democrático popular, né, como se o Brasil precisasse, né, ter uma grande concertação entre as classes sociais, né, que pudesse, ao mesmo tempo, elevar o nível de democracia substantiva do país, melhorar as condições das classes populares, das classes trabalhadoras, mas não mexendo nas estruturas e nos privilégios da classe dominante, né, que governa e que explora esse país há 522 anos, né? O que a gente viu é que esse projeto democrático popular, ao tentar ser implementado, né, com os governos do ex-presidente Lula e da presidenta Dilma, esbarra em questões que são estruturais no nosso país, né? A gente tem uma classe dominante que é extremamente violenta, que não aceita perder nada dos seus privilégios e das suas posições, tanto políticas quanto econômicas, né, e que se tiver um só elemento de contrariedade, promove o impeachment, que, na verdade, foi um golpe, né, contra a presidenta Dilma, né? Não que estes governos estivessem fazendo modificações estruturais profundas, né, na sociedade brasileira, muito pelo contrário, eles governaram ainda no marco do neoliberalismo, né, com apenas algumas medidas paliativas que que melhoravam, de fato, a condição de uma parcela da classe trabalhadora mais pobre. No entanto, se essas medidas elas tivessem sido efetivamente medidas que mudassem a estrutura da economia, da sociedade e do Estado brasileiro, elas não tinham sido revogadas de forma tão fácil, né? A fome voltar ao Brasil significa que a política de combate à fome implementada no período anterior não foi efetiva, ela foi apenas momentânea, né? Os direitos trabalhistas foram desmantelados, né? Isso numa sociedade em que já tem direitos muito precários, né, para os trabalhadores e as trabalhadoras, desde sempre, mesmo com a Constituição de 88. Então, a crítica que nós fazemos à candidatura, à pré-candidatura atual, né, do ex-presidente Lula, e ao próprio processo, né, em que o PT governou o país, é que, em primeiro lugar, eles desmobilizaram as estruturas da própria classe trabalhadora que permitiu o próprio ascenso do PT. Então, o movimento sindical foi desmobilizado, o próprio movimento do sem terra, né, dos trabalhadores sem terra, perdeu o ímpeto, os movimentos populares que foram tão fortes nos anos 80, né, e que conseguiram, inclusive,
com governos de direita, né, ou de centro-direita, implementar uma série de questões que foram importantes para a classe trabalhadora, como os mutirões da casa própria, como estruturas de direito, né, das populações. Estes movimentos todos, eles foram desmobilizados durante os governos do PT. Isso é um erro estratégico, né? Porque você não consegue governar um país com uma classe dominante tão brutal, né? Tão exploradora, tão predatória, como a gente está vendo hoje, né? O grau de predação que faz, né, a classe dominante brasileira, por exemplo, com relação ao meio ambiente, né, com relação ao enriquecimento absurdo de uma pequeniníssima parcela da população, enquanto milhões de brasileiros passam fome. A gente não consegue enfrentar essa situação se não tiver uma classe trabalhadora organizada, pronta a se mobilizar para exigir que as medidas que sejam tomadas por qualquer governo de centro-esquerda, ou o nosso, né, que essa classe possa ser o esteio, né, de sustentação de mudanças estruturais, mesmo nos marcos do capitalismo, né? Em outros países, quando se fala, por exemplo, dos anos dourados do capitalismo europeu, chamado Estado de Bem-Estar Social, aquilo não foi uma benesse que determinados governantes concederam à classe trabalhadora europeia, né? Um padrão de vida razoável, direitos trabalhistas, férias, uma jornada de trabalho de 30 horas, 35 horas, como em vários países. Aquilo foi a classe trabalhadora organizada, mobilizada e pressionando que exigiu, né, que aqueles países estruturassem, né, a relação econômica, social e política de forma mais democrática e que atendessem mais os interesses da classe trabalhadora. Então, nós não achamos adequado, neste momento, apoiar a pré-candidatura do ex-presidente Lula, em primeiro lugar, porque ele aprofundou ainda mais as suas concessões à classe dominante brasileira, né, com alianças de direita e em diversos estados, para os governos estaduais, mais de direita ainda, né, do que na aliança nacional. Em segundo lugar, que apenas com um discurso despolitizado, né, de que, olha, quando eu era presidente, você comia e você tomava cerveja, portanto, isso vai acontecer depois, mas sem fazer com que a própria classe se organize para que isso se efetive de fato, vai ser muito difícil conseguir avanços, né? Mas, de toda forma, nós consideramos que o que nós precisamos, de fato, é derrotar o neofascismo ou fascismo representado pela extrema-direita e pelo governo Bolsonaro. Tenho uma pergunta para a senhora. Por gentileza, Roberto. Boa tarde, professora. Boa tarde também, espectadores, internautas, seguidores do Correio. Eu queria perguntar para a senhora sobre o fundo eleitoral. O PCB não tem nenhum representante no Congresso e vai receber apenas uma fatia do fundo eleitoral. As estimativas dão conta que vai ser em torno de 2,9 milhões. Aí eu queria saber da senhora duas coisas. Primeiro, qual vai ser a destinação do dinheiro? Vai ser tudo voltado para a campanha? Quanto que deve ser voltado para a campanha presidencial? Até porque o PCB tem algumas candidaturas estaduais, né? E também queria que a senhora falasse sobre o fundo eleitoral. É nítido que ele aumenta o abismo entre os partidos grandes e os pequenos, e qual a opinião da senhora sobre o fundo? Bom, em primeiro lugar, em princípio, nós não somos contra o fundo eleitoral pelo seguinte: é uma forma de financiamento público das campanhas políticas e isso reduz, não impede, reduz o financiamento privado que os grandes partidos, ou quase todos os outros partidos, o nosso não recebe de forma nenhuma qualquer contribuição de empresários ou de interesses empresariais, mas o fundo eleitoral ele reduz a origem da grande corrupção no Brasil, né? Qual é a origem da grande corrupção? Os grandes empresários com interesses em negócios com o Estado bancam
candidatos, tanto desde vereador ao presidente da República, né? Então, o financiamento privado das campanhas, depois esse dinheiro vai voltar para estes empresários na forma de negócios escusos com o Estado. Esse é o processo que nós tivemos ao longo de toda a retomada da democracia no Brasil de financiamento privado. Agora, em primeiro lugar, também temos que dizer que o PCB, ele talvez receba, né, nós ainda não temos certeza, o fundo eleitoral, mas nós não recebemos o fundo partidário, que todos os outros partidos recebem, que é num montante também muito significativo, o que faz, inclusive, que existam legendas de aluguel, né, como a gente sabe que muitos pequenos ou médios, ou partidos pequenos, que são chamados do centrão, né, eles só existem não como um partido, no sentido de que ele tem um projeto político próprio, mas sim como uma estrutura de receber o fundo partidário, né? E isso também é uma forma de corrupção, na medida em que mantém um conjunto de pseudopolíticos, né? Porque para nós a política ela é um assunto muito sério e ela deve ser entendida como um processo de grupos de pessoas que defendem projetos para a sociedade, e não simplesmente legendas, né, eleitorais ou de aluguel, que estão ali simplesmente para receber o dinheiro do fundo partidário, né? Então, se a gente pensar numa reforma eleitoral séria, teria que haver uma reforma no sentido de entender o que determinados partidos que existem e que estão se colocando na política brasileira estão ali só para os negócios com o Estado, seja do fundo partidário, sejam os negócios das emendas parlamentares, que são muitas vezes desviadas para questões que não são necessárias para as populações que supostamente seriam beneficiadas, ou que são simplesmente desvios de recursos, né? Como, por exemplo, comprar kit robótica para escolas que não têm nem energia elétrica suficiente, que não têm a mínima estrutura para funcionar. Então, a gente tem que ver essa questão, né, eleitoral de forma muito mais séria. E o PCB é um dos partidos que tem menos espaço na mídia, menos recurso, porque não recebemos o fundo partidário e somos bancados pela nossa própria militância, né? E, se eventualmente a gente receber o fundo eleitoral, nós decidiremos coletivamente como será distribuído tanto na campanha majoritária para a presidência da República, quanto para as candidaturas aos governos estaduais e às deputadas e deputados federais e estaduais que estamos lançando pelo Brasil todo. Mais especificamente, quais são suas propostas de governo? E me chamou a atenção pela manhã, quando a sua colega Vera Lúcia, do PSTU, esteve aqui, que ela defendeu o armamento da população, que é uma política muito parecida com a defendida, praticamente idêntica à defendida pelo presidente Jair Bolsonaro. Primeiro, a senhora também é a favor de se armar a população? E segundo, quais são as suas propostas efetivas para o país? A gente está vivendo um surto inflacionário, juros de 12,75% ao ano, crescimento pífio, há 10 anos o país não cresce, desemprego de 2 dígitos, quase 12 milhões de pessoas sem trabalho. Quais são suas propostas? Tá. Em primeiro lugar, nós temos divergências bem profundas com o PSTU, né? E nós não aceitamos de forma alguma a ideia de que nós temos que armar a população para que a população possa se defender. Eu acho que isso é a forma mais equivocada de se enfrentar o problema da violência e da segurança pública no nosso país. Não é vendendo arma para a população que nós vamos resolver o problema da violência. A violência é um problema estrutural no país, é um problema, como eu disse, ligado à questão da violência da própria classe dominante, né, que é extremamente violenta e foi historicamente extremamente violenta, né? Veja a escravidão, a matança, o genocídio dos povos originários,
hoje o genocídio das populações pobres, periféricas e fundamentalmente negras, né? O genocídio que se comete contra as mulheres nos diversos tipos de violência contra as mulheres, o genocídio à população LGBT. Então, não é armando a população que nós vamos resolver um problema que é um problema das relações sociais estabelecidas nessa sociedade. Então, nós somos completamente contrários a uma política de segurança pública que seja a venda indiscriminada de armas. Muito pelo contrário, nós achamos que deve haver um controle mais rígido e uma revogação de todas as medidas que esse governo, sim, violento de Jair Bolsonaro implementou. Deve haver uma revogação e um combate à entrada de armas, né, por parte das próprias estruturas do crime organizado em ligação com também setores incrustados no próprio Estado, né, que participam, né, do contrabando de armas, do acesso à criminalidade, aos armamentos. Então, sobre essa questão, nós somos completamente contra. As nossas propostas, nós temos um programa emergencial que está divulgado nas nossas redes sociais, e eu convido a todas e todos para seguir as nossas redes sociais, que temos apresentado diversas propostas que são factíveis de serem implementadas, né? Em primeiro lugar, revogar todas as reformas que foram efetuadas nos últimos 6 anos, mas também algumas reformas que vêm desde o governo Fernando Henrique, né? Já no governo Fernando Henrique, algumas modificações, por exemplo, nas leis trabalhistas, flexibilizaram ainda mais o mercado de trabalho, as relações de trabalho, de forma que ficou cada vez mais difícil para a classe trabalhadora manter mínimas condições de trabalho digno com salários compatíveis, né? Por exemplo, com relação a essa questão do emprego e da renda, né? Nós defendemos a revogação da reforma trabalhista. Eu acho que isso deveria ser uma proposta de qualquer candidato, a não ser o que esteja mais vinculado à extrema-direita e ao interesse do grande capital. Por quê? A desculpa para se fazer a reforma trabalhista é que ela geraria emprego, e ela não gerou emprego. Tanto é que hoje o que se fala é que cada um tem que empreender, né? Como se fosse possível a pessoas que não têm nem o que comer empreender, né? O empreendimento é um negócio para grandes capitalistas, não é para pessoas desempregadas, né? Então, a revogação da reforma trabalhista. Diversos países capitalistas ratificam a Convenção 158 da OIT. Essa convenção não foi ratificada pelo Brasil e ela diz respeito à impossibilidade da demissão imotivada. Ou seja, no Brasil é absolutamente natural que um empresário, um dono de uma empresa ou qualquer empresa possa demitir um trabalhador ou uma trabalhadora sem motivo nenhum, simplesmente demite para contratar um com salário mais baixo. Isso é inadmissível em diversos países capitalistas e os mais desenvolvidos. Não se pode permitir que as relações de trabalho elas sirvam apenas à superexploração da classe trabalhadora, mesmo no sistema capitalista. Então, a ratificação da Convenção 158 da OIT é uma batalha que nós temos que levar ao movimento sindical e fazer com que o movimento sindical organizado, a classe trabalhadora organizada, leve essa luta adiante, né? A ampliação dos serviços públicos, ao contrário do que grande parte, né, dos políticos falam, né, nós defendemos, por exemplo, que os serviços de saúde e de educação, que são públicos, sejam exercidos por servidores públicos e não por servidores terceirizados ou por organizações sociais, como no caso da saúde, por exemplo, que as estruturas públicas do SUS estão cada vez mais sendo gerenciadas pelas chamadas organizações sociais da saúde, que teoricamente são sem fins lucrativos, mas que, na verdade, são formas de desvio de recursos públicos, porque é o Estado que banca estas organizações sociais. E, teoricamente, essas organizações sociais teriam que contratar
os servidores, os trabalhadores e as trabalhadoras para os hospitais, os postos de saúde, assim por diante. E nós sabemos que se fizer qualquer investigação um pouco mais, não precisa ser nem muito aprofundada, né? Nestas organizações sociais que fazem isso nas estruturas de saúde, muitas delas recebem o dinheiro do Estado, não contratam os profissionais ou contratam profissionais que não vão trabalhar no sistema de saúde, e aí, para a população, fica parecendo que o SUS é que não presta, enquanto, na verdade, é essa privatização por dentro do SUS que leva ao sucateamento, sendo que o Estado é que banca, né, os recursos para isso. Então, nós defendemos que a saúde pública seja tocada, né, seja atendida por servidores públicos concursados, com plano de carreira, com salários dignos, porque o servidor público não tem como ter corrupção sobre o salário do servidor público, né? Da mesma forma com a educação, da mesma forma com outras áreas, né, da economia e dos serviços sociais, que, no nosso entender, têm que ser estatizados e não continuar na mão da iniciativa privada, que recebe o dinheiro do setor público e presta um péssimo serviço à população. Eu não estou escutando. Está ouvindo, professora? Agora estou. Tá, obrigado. Beleza. A senhora estava falando das propostas que seria o plebiscito revogatório, né? Como que funcionaria isso? E se incluiria, a senhora falou um pouquinho de educação, incluiria a reforma do ensino médio, por exemplo, que veio ali por 2016? Ah, sim, incluiria fundamentalmente. A reforma do ensino médio é mais uma destruição no sistema educacional brasileiro, porque é a transformação da escola, né, do ensino, que deveria ser um ensino para levar o conhecimento para os jovens, né, principalmente da classe trabalhadora, que é quem acessa as escolas públicas. Na verdade, aquilo o que se fez foi apenas um espaço de treinamento técnico para criar uma mão de obra barata para o mercado de trabalho. Um plebiscito revogatório será a nossa bandeira de luta para esse próximo período, independente de quem vença as eleições. Nós acreditamos e traremos outras forças políticas para construir o processo do plebiscito revogatório de todas essas contrarreformas que foram implementadas nos últimos anos. A forma como se vai fazer isso já existe diversas formas legais, jurídicas, né, de se fazer, porque nós já fizemos vários plebiscitos, né, no período democrático recente, e que a população deve ser consultada sobre as questões que lhe dizem respeito. Roberto tem uma pergunta para a senhora, professor. Professora, nas entrevistas que a senhora tem dado, uma das bandeiras que a senhora prega é a revogação o fim da lei de responsabilidade fiscal. Eu queria que a senhora detalhasse mais isso, porque, de uma forma geral, a única forma da gente conseguir controlar os gastos do governo e dos governantes é com a lei, né? Não é meio um contrassenso deixá-la, revogá-la, ou a senhora poderia detalhar melhor isso? Sim, a lei de responsabilidade fiscal, ela foi criada lá no governo Fernando Henrique, no primeiro mandato ainda do governo Fernando Henrique, como uma forma de enquadrar, digamos, os estados e os municípios para a produção do superávit primário. Nós temos visto, né, desde 2000 até 2014, ou de 2001 a 2014, o Estado brasileiro fez superávites primários bastante grandes. Para quem não sabe o que é o superávit primário, é o seguinte: o Estado arrecada tributos, e no Brasil essa arrecadação tributária ela é regressiva, portanto, quem é mais pobre paga proporcionalmente mais imposto do que os mais ricos, e de todos esse recurso, né, que é destinado ao Estado, e quando eu estou falando do Estado, eu estou falando todos os municípios, os estados e a União, esses recursos são os recursos que vão ser feitos gastos públicos, os mais diversos gastos. No entanto, o Estado tem, os estados, né, todos,
os municípios e a União, têm economizado os tributos que deveriam ser destinados ao que eu falei, a contratação de servidores públicos para a saúde, para a educação, para a ciência e tecnologia, para os institutos e as autarquias, tanto federais como estaduais e municipais, que fazem, por exemplo, a fiscalização ambiental, que fazem, como a Emater, por exemplo, que faz a integração entre a universidade e a agricultura familiar, levando tecnologia para o campo. Quer dizer, tudo isso precisa de servidores públicos concursados, qualificados e bem pagos. O Estado, então, não gasta os recursos, né? E a lei de responsabilidade fiscal, ela impede que o governante, o prefeito, o governador, ultrapasse os 60% dos recursos que tem com os servidores públicos para fazer o superávit primário para pagar juros da dívida pública, que é essa grande bola que suga mais de 50% do orçamento público entre pagamento de juros, rolagem da dívida e amortização. Então, a nossa proposta de revogação da lei de responsabilidade fiscal e transformar na lei de responsabilidade social não é liberar geral o gasto público de prefeitos, governadores, etc. Não é isso. É fazer com que, dentro do orçamento do município, do Estado e da União, quer dizer, daquilo que eles recebem como tributo, primeiro sejam atendidas as necessidades sociais. E aí, em cada ente, né, se for o município, ou o Estado, ou a União, cada um tem responsabilidades nos serviços públicos que são diferenciadas, né? Por exemplo, a educação infantil é de responsabilidade dos municípios. Então, se está faltando creche nos municípios, se está faltando o ensino fundamental 1 nos municípios, o município tem que gastar no atendimento destas necessidades e não ser impedido de gastar do recurso que ele já tem, né? Porque tem que fazer superávit primário. Então, não é uma política de vai liberar geral para gastar quanto quiser e estourar as contas de estados, municípios e União. Não é isso. É uma política de reverter a lógica atual que essa verdadeira pensamento fixo, né, no ajuste fiscal. O ajuste fiscal é que levou à tragédia brasileira dos últimos 10 anos, né? É reverter a lógica do ajuste fiscal para que os tributos que são pagos majoritariamente pela classe trabalhadora revertam em serviços públicos fornecidos por servidores públicos em cada um dos entes organizativos da estrutura brasileira. Professora, o Marcelo Wagner tem uma pergunta para a senhora. Lembrando que eu achei interessante, porque essa proposta, né, do fim da lei de responsabilidade fiscal, eu já defendo, inclusive em diversos textos acadêmicos que escrevi como economista já há algum tempo, e achei interessante que o ex-presidente Lula começou a falar sobre isso agora. Então, isso mostra também como é importante a nossa pré-campanha para lembrar, inclusive para as forças democráticas e de centro-esquerda, que a gente tem propostas que são factíveis e necessárias para se transformar o Brasil estruturalmente. O Marcelo Wagner tem uma pergunta para a senhora e eu lhe pedir para a senhora ser um pouquinho mais breve na sua resposta, porque a gente está caminhando para o finalzinho e ainda tem uma pergunta do internauta que chegou aqui e eu queria ouvir as suas considerações finais. Tá? Marcelo, por gentileza. Professora, o próximo presidente, pode ser a senhora, vai herdar um país em janeiro com mais de 12 milhões de desempregados. Como um Estado forte, como a senhora prega, resolveria esse problema num curto espaço de tempo? Quem está sem emprego não tem muito tempo para esperar. Como o Estado estatizado, um Estado mais presente, resolveria essa questão tão urgente? Bom, nós temos um programa com 8 pontos emergenciais sobre a questão do emprego e da renda da classe trabalhadora, mas eu vou destacar, para ser breve, 2 deles. Primeiro, a redução da jornada de trabalho para 30 horas em 4 anos, sem redução salarial, e essa é uma tendência que a própria
Organização Internacional do Trabalho já defende, né, e a mídia já está divulgando isso. E a segunda questão, um programa emergencial de obras públicas tão necessárias, né, como saneamento, construção de moradias, construção de infraestrutura, né, que, no final das contas, acaba mesmo saindo dos cofres públicos, mas normalmente vão para os grandes especuladores do setor da construção civil, mas que isso seja feito de forma organizada, que atenda, num momento emergencial, a um grande contingente da classe trabalhadora brasileira que pode trabalhar nestas frentes emergenciais de trabalho por toda parte. E o último, só levantar a última questão, uma reforma agrária urgente e necessária. A reforma agrária não é só para mudar a estrutura de produção de alimentos no país, também melhorar a questão ambiental, mas também gera emprego, porque a pequena propriedade, a agricultura familiar, ocupa muita gente na produção alimentar no campo. Então, nós temos um programa de 8 pontos emergenciais, né? Mas outras questões também são importantes. De Berlim foi... Está me ouvindo agora? Oi, professora. Está me ouvindo? Oi. Sim. Então tá, vamos lá. O Muro de Berlim foi derrubado pelos cidadãos da República Democrática da Alemanha. O regime comunista foi derrubado pelo povo dos países da Cortina de Ferro. A China se autodeclara comunista, mas lá opera o capitalismo mais selvagem. 7 milhões de venezuelanos fugiram do regime bolivarianista. Boric, do Chile, repudia os regimes de Venezuela e Nicarágua. Qual o sentido dos partidos comunistas persistirem na defesa do socialismo, na ditadura do proletariado, na repressão à liberdade de expressão e opinião? Chegou de um internauta que se identifica como AGU. Então, eu estou fazendo para a senhora, veio especificamente para a senhora. Tá, essas são as grandes mentiras, né, que são disseminadas, né, o senso comum que se dissemina. De fato, nunca existiu um regime comunista no mundo, nunca existiu. Existiram e existem experiências socialistas que tentam, cada uma à sua forma, resolver os problemas da situação, da sua população. Se a gente pensar que a população russa, antes da Revolução de 1917, era 98% analfabeta, vivia nas piores condições e tinha acabado de sair da servidão, quer dizer, ainda existiam servos na Rússia em 1861, né? Um czarismo brutal, né? Um subdesenvolvimento gigantesco. E hoje é uma potência, né? Tanto com vários problemas, e temos críticas, porque hoje é uma potência capitalista, ela teve uma experiência socialista que elevou muitos padrões de vida da sua população, mas não deu certo, né? Tanto que foi derrubada, né, pelo próprio capitalismo. Mas foi uma experiência. A Cuba, como eu já disse, tem uma experiência também socialista que está dando certo, né? Dizer que a China é um país capitalista, selvagem, é um desconhecimento muito grande sobre a China. A China tem um outro tipo de experiência, assim como tem o Vietnã, assim como tem a Coreia do Norte. A experiência bolivariana é de outra forma. Então, na verdade, o que nós temos hoje são diversas experiências para mudar o modo de produção capitalista para uma sociedade mais justa, mais igualitária, e que trate o ser humano e a natureza de forma bem melhor do que o capitalismo tem tratado. O que a gente tem que se perguntar é o seguinte: onde é que o capitalismo deu certo? Para os seres humanos, para a natureza, para a sociedade. Onde deu certo? Não deu certo, porque o que nós estamos vendo é a miséria e a pobreza se expandindo, inclusive nos países nórdicos, que se achavam o paraíso do capitalismo. Nós estamos vendo o aumento do suicídio da juventude sem perspectiva de se realizar enquanto pessoas. Perseguições e guerras que são a constante no modo de produção capitalista. Então, o que nós temos que discutir é, em primeiro lugar,
olhar com menos preconceito e observar o que é verdade e o que é mentira sobre os socialismos que foram experimentados e que estão sendo experimentados em diversas partes do mundo. E, em segundo lugar, olhar também para o modo de produção capitalista e falar, isso aqui deu certo? Deu certo para quem? Para 1% da população, que agora está procurando um outro planeta para viver, porque esse aqui ela já destruiu? Né? Então, essa é a questão que a gente tem que se fazer, né? E não ficar apenas reproduzindo o senso comum, que já tem mais de 100 anos, né, que vem sendo disseminado em toda parte. Doutora Sofia Manzano, 2 minutos para a senhora de considerações finais dizer por que a senhora acredita que merece ser presidente do Brasil? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Correio Brasiliense por ter nos convidado para esta sabatina. É o primeiro grande jornal do país que age de forma democrática, de fato, e nos convida, porque os outros grandes paladinos da democracia sequer permitem a nossa participação para que nós possamos levar a um conjunto maior da população o nosso programa. E a defesa que fazemos, sim, do comunismo, do socialismo, de forma muito tranquila, né, e muito esclarecedora, mas dizer também que nós temos um programa para o nosso país que não é necessariamente a transformação do capitalismo em socialismo, porque este processo requer a organização da classe trabalhadora no que nós chamamos da construção do poder popular. Né? E a construção do poder popular envolve um processo muito mais longo que não se dá apenas numa eleição. Mas nós podemos, sim, através da eleição e através da nossa vitória, né, se a população assim entender, mudar estruturalmente algumas coisas no país que melhoram as condições de vida da classe trabalhadora, que melhoram as condições de desenvolvimento econômico, que possam produzir uma reindustrialização do país, não nos moldes em que são apresentados por alguns outros pré-candidatos que quer fazer essa reindustrialização com uma classe dominante, com um empresariado que já se mostrou avesso a trabalho. Né? No Brasil, o empresariado não gosta de trabalhar, não. O empresariado gosta de ganhar dinheiro no mercado financeiro, que são recursos públicos que vão para o mercado financeiro. Então, não é com o empresariado que nós vamos reindustrializar o país. Nós vamos reindustrializar o país no nosso programa com a classe trabalhadora que trabalha nas indústrias e que tem a capacidade de reindustrializar o país. Então, nós temos um programa que é um programa que, mesmo dentro do capitalismo, pode melhorar as condições de vida material, cultural, subjetiva, espiritual, de um conjunto gigantesco de brasileiras e brasileiros que estão, infelizmente, sendo massacrados há séculos por uma burguesia, por uma classe dominante parasitária, violenta e que não suporta nenhum tipo de conciliação. Então, com essa burguesia, nós não queremos conversa. Elas estão aí, está aí, vai continuar aí, mas nós queremos, no nosso governo, fazer com que a classe trabalhadora conduza o processo de desenvolvimento, de transformação, tanto econômico, social e cultural, como das próprias instituições que formam o Estado brasileiro. Então, eu peço que sigam a gente nas redes sociais, porque nós não temos tempo de televisão, nós, como eu já disse, somos bloqueados, né, pela grande imprensa. Agradeço mais uma vez ao Correio Brasiliense por esse espaço. Peço que todas e todos pressionem os outros meios de comunicação para que nos chamem para as sabatinas e para as entrevistas, porque se de fato defendemos uma democracia, mesmo que seja essa democracia liberal burguesa, por que que a gente não chama todo mundo para discutir, para debater? Né? Defende a democracia desde que só uma opinião possa ser expressa? Então, isso não é democracia. Mas é isso, eu agradeço, fico muito contente de ter participado hoje aqui desse programa e espero que todas e todos possam nos acompanhar. Minhas redes sociais são Sofia Manzano, PCB.
E Professora. também tem o portal do PCB, que está veiculando o tempo todo as notícias e o nosso programa completo. Professora, nós que agradecemos muito a sua participação, foi muito enriquecedora aqui no nosso debate. Boa sorte, muito obrigado. A gente vai fazer um breve intervalo, a gente volta já já com a sabatina de Luiz Inácio Lula da Silva, com Pablo Marçal e Simone Tebet encerrando o debate. Fica aí, acompanhe a gente pelo site do Correio Brasiliense, correiobrasiliense.com.br e também pelas nossas redes sociais. Nós estamos no YouTube, no Facebook, no Twitter, no Instagram e no LinkedIn. A gente volta já já.